Olá, saudações. Seja bem-vindo a mais uma videoaula da nossa EBD, classe de adultos da Sibnadi. Eu sou o irmão Daniel e essa aula é referente à semana do dia 7 de março, tá bom? E nós estamos estudando as marcas de uma igreja saudável, né? Baseado no livro Nove Marcas, do pastor Mark Dever. E hoje nós chegamos à última marca, né, dessa série de estudos, essa marca que fala de liderança, liderança como sendo uma das marcas aí de uma igreja saudável. A última marca, então, como eu disse, não é a última lição ainda do estudo, né? Em sequência ainda, nós estamos no final, mas ainda em sequência haverá outra lição a respeito da igreja. Mas essa marca, lição 11, né? É a marca liderança. Vamos ver aqui então o que o autor diz a respeito dessa marca, né? Dessa que é uma das marcas de uma igreja saudável, liderança. Né? Nós estudamos na lição anterior a marca do discipulado e agora a liderança encerra essa série, né? de marcas, de qualidades, né? De impressões que tem uma igreja saudável, ou que deve ter uma igreja saudável. São características, né? São coisas próprias, isso que é uma marca, né? De uma igreja saudável. Para a gente começar, tem aí a frase, né? Essa marca liderança em uma frase. Diz assim: Deus chamou diáconos para servirem às necessidades materiais da igreja, pastores para liderarem a igreja por meio da palavra e os santos para se submeterem a essa boa liderança. Então, olha só, essa frase aí resume essa marca já colocando três personagens aí, né, a respeito da liderança: diáconos, pastores e os santos, aqueles que se submetem a essa boa liderança, tá? Essa lição é ancorada no texto ali da carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 7, de 7 a 16. Vamos dar uma olhada, né, para a gente começar a introdução então dessa lição. Efésios 4, a partir do verso 7, está aí na sua tela, do lado direito, grifado aí de amarelo. Na versão NVI diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogadas
para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse texto aqui é bem conhecido, né? Esse trecho aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e fala sobre a unidade da igreja, né? Aqui Paulo traz novamente, né? Ou principalmente aqui aquela figura do corpo, né? Sendo a igreja com Cristo como cabeça, né? Nós já falamos bastante disso. E voltando aqui na nossa lição, nós vamos comentar um pouco esse texto, né? E é importante que você entenda que o autor aqui da lição, ele coloca essa característica, essa marca aqui de liderança como um dom. É por isso que esse texto, ele traz ali, né, esse texto do apóstolo Paulo, ele traz ali em alguns versos, vamos voltar aqui, esses dons que seriam dons, são alguns, né, que ele cita aqui, seriam dons de preparação, né? Ele diz aí no verso 12, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele coloca ali, né, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar. Então, são dons de preparação. Então, é importante que você entenda já de início, né, que a liderança, nesse contexto da igreja saudável, é um chamado, é um dom, é algo entregue por Deus a alguém, né? Então, exercer a liderança é exercer o seu dom, aquele que recebeu esse dom de liderança, esse chamado, então ele tem a incumbência de preparar, né? De preparar os santos, preparar aqueles que serão liderados, né? E para quê? Né? Você lembra na frase que resumiu ali a lição que a gente acabou de mostrar, né? Chamou diáconos para servirem às necessidades materiais da igreja, pastores para liderarem a igreja por meio da palavra e os santos para se submeterem a essa boa liderança. Então significa o quê? Né? Para que se precisa de uma liderança na igreja? Ora, o apóstolo ele diz aí, né? Esse texto, como eu disse, está falando da unidade da igreja, unidade do corpo de Cristo, né? No verso 14, diz aí o propósito ali, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças. A partir de uma liderança, a partir de uma boa liderança, é que os santos, aqueles que se submetem a essa liderança, né, eles vão ser levados a crescer, né, a amadurecer, né, não serão mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, é o que diz o apóstolo aí, né? E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, são pessoas que a partir de uma liderança vão adquirir maturidade, firmeza, solidez, né? É isso que se deseja, né? É isso que se deseja no corpo de Cristo, que os membros se desenvolvam, que os membros amadureçam, né? Em outras cartas, Paulo lamenta, né, que muitas vezes não pode falar com palavras mais firmes, enfim,
a níveis maiores, porque aqueles que escutam ainda estão na fase do alimento líquido, né? Do leite, ainda são muito imaturos. Então, essa é a necessidade, né, de nós amadurecermos, de crescermos e de termos essa consistência, submetermos à liderança, que é um dom, né, que é um chamado, né, e que aqueles santos, né, que são a igreja em si, devem se submeter para que haja então esse propósito, né, de não sermos mais crianças, de nos desenvolvermos e a partir daí exercermos todas as marcas que a gente viu até então. A princípio, essa última anterior da lição do discipulado, né? Aquele que é um discipulador, ele precisa ter solidez, ele precisa estar preparado para entregar algo ao seu discípulo, para discipular alguém, né? E como a gente viu, tem que ser uma coisa natural e tem que ser uma coisa não só dos líderes, mas de toda a igreja, de todo cristão, de todo o corpo. Então é por isso que há a liderança, né? É por isso que nós nos submetemos à liderança na igreja. Então agora vamos ver esse contexto de liderança aí, né, na introdução aqui que o autor coloca. Essa lição é um pouco extensa, a gente vai falar aqui nesse vídeo da introdução e do primeiro tópico. Vamos correr um pouco para a gente não se estender, né? E as demais aulas, né? As demais videoaulas, estamos de volta aqui com as videoaulas, né? Ainda não temos atividade presencial na nossa EBD, então nas próximas videoaulas aí os demais professores vão trazer os demais tópicos da lição, tá? A introdução aí então diz assim: autoridade é algo ruim? O autor pergunta. Nossa geração parece acreditar que sim, que toda autoridade vai levar ao despotismo, que todo poder vai levar à corrupção. A Bíblia, porém, tem uma visão diferente sobre a autoridade, e podemos ver isso já desde Gênesis 1. Deus disse a Adão e Eva que dominassem sobre a terra e sujeitassem os animais. Está lá em Gênesis 1, a partir do verso 26, né? Esses dois verbos soam altamente negativos aos nossos ouvidos. Domínio, porém, tem relação direta com o fato de o ser humano ser criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Então, isso pode ser algo necessariamente negativo. Então, a analogia que se faz em relação à autoridade é aquilo que se impõe hoje ou aquilo que a nossa geração e os mais jovens encaram como autoridade, né? Como um cerceamento da liberdade, muitas vezes, né? Algo que é imposto nunca é algo bom, e coisas desse tipo que estão incutidas na mente aí, na nossa geração, né, através das mídias, através desse novo comportamento que existe, desse tal de politicamente correto e tudo mais. É importante que a gente saiba, irmãos, que nas igrejas, na nossa igreja especificamente, existe uma liderança e uma administração democrática, né? E isso é bom, né? Você que conhece, né? Você que é membro da nossa igreja sabe, né? Como funciona democraticamente a liderança, enfim, como as coisas são conduzidas no meio da igreja. É uma doutrina, é um padrão comum à Igreja Batista e uma boa parte aí das igrejas cristãs. No entanto, é importante que a gente se lembre que o reino
O reino de Deus, ele não é democrático. O reino de Deus, aliás, reino tem a ver com monarquia, não é isso? Reino vem de reinar, de submeter a um rei, ao domínio de alguém soberano. Então é importante que a gente se lembre que o reino não é democrático, né? O reino de Deus ele é autoritário baseado na autoridade de Deus, né? Mas como a gente vai ver aqui nessa lição, essa autoridade, especialmente a autoridade daquele Criador, daquele que nos criou, está sempre baseada no cuidado e no amor, né? Então ele tem toda a autoridade, né? Então não é algo democrático. Então é importante que a gente entenda que na igreja algumas coisas têm que ser soberanas, né? Algumas coisas não são negociáveis, não são passíveis de votação, de maioria, não. Algumas verdades, né? Aliás, as verdades, o evangelho, a verdade bíblica, são inegociáveis sempre, né? Na igreja, a igreja é uma guardiã e defensora dessas verdades. Então, é um desafio, né? Nós incutirmos isso na cabeça dos mais jovens, daqueles que são de uma geração mais recente, que entende a autoridade como algo simplesmente ruim. Então, submeter-se à liderança na igreja é submeter-se a um padrão bíblico, né? A um padrão que vem desde Gênesis, vem desde do conceito de criador e criação, né? O conceito daquele que é soberano e daquele que segue um líder, né? Daquele que segue algo maior, algo que ensina, que instrui, que cuida. Então, seguir liderança, né? Submeter-se à autoridade é algo bíblico. Vamos continuar então aí para que a gente entenda que não pode ser algo necessariamente negativo esse conceito de liderança, né? Diz aí, ser imagem e semelhança de Deus significa que Deus criou o homem para ser parecido com ele, para representá-lo. É uma frase aí do teólogo, né, Wayne Grudem. Homem e mulher foram colocados como vice-regentes sobre a criação. Eles deveriam representar e refletir o bom governo de Deus sobre a terra, tendo um modelo de autoridade e liderança para observar, o próprio Deus. Entenderam? O próprio Deus é um modelo de liderança e de autoridade. Esse é um modelo que deve ser seguido então na igreja. Nos versículos anteriores de Gênesis 1, lemos que Deus usou justamente a sua autoridade para dominar e sujeitar a criação. Qual foi o resultado? O mundo que era sem forma e vazio, um abismo trevoso, pela ação de Deus, de sua palavra e de seu espírito, se tornou num lugar cheio de beleza e de vida. Então toda a majestade de Deus, né, está colocada ali naqueles versos de Gênesis, né, onde através da palavra, né, da sua autoridade, tudo foi criado. A autoridade é um bom presente de Deus que reflete seu domínio sobre nós. Um bom presente de Deus. O que é um presente de Deus? Um dom, né? Um ministério, aquilo que Deus entrega, um talento, aquilo que Deus entrega a nós. Então, a autoridade é um bom presente. Entretanto, abusos de autoridade são horríveis, nós concordamos com isso, pois mentem sobre quem é Deus. Isso é extremamente importante para as relações em nossas famílias, nosso país, nossas igrejas. Em Filipenses 1:1, Paulo lista dois ofícios que exercem liderança servil de forma diferentes sobre a igreja: bispos e diáconos. Bom,
Então veja aí que no país, na nossa casa, nas nossas famílias e nas nossas igrejas, existe sempre autoridade, né? Na sua casa você precisa ter autoridade sobre os seus filhos, enfim, sobre o governo da sua casa, né, da sua família. Então, autoridade não é ruim, não é algo ruim por si só. E abuso de autoridade nunca foi uma característica de Deus, né? Nunca, Jesus nunca abusou da sua autoridade como filho de Deus, ainda que tenha toda a autoridade, né? Então, nisso nós concordamos, isso tem que ser ponderado, evitado, né? E a igreja não deve se submeter a abuso de autoridade, mas deve se submeter sem uma autoridade baseada no próprio governo de Deus, tá bom? E a introdução aí encerra dizendo que o texto de Paulo ali em Filipenses 1 traz uma lista dos ofícios que exercem liderança servil na igreja, dois de formas diferentes, bispos e diáconos. Então veja só que interessante, essa lição ela traz aqui como modelos de liderança na igreja os únicos dois ofícios estabelecidos biblicamente na igreja, né? Que são pastores e diáconos. Não existe qualquer outro ofício, qualquer outro cargo na igreja estabelecido pela Bíblia, né? Somente pastores e diáconos. São modelos diferentes de lideranças e a gente vai começar falando aqui no tópico 1 sobre os diáconos, né? É, o texto aqui da lição cita Atos 6, que é conhecido, né, um dos principais textos aí a respeito de diáconos, né, um texto conhecido como um texto que deu origem ao diaconato na igreja, embora tenha outras opiniões aí a respeito desse texto, mas a instituição de diáconos na igreja se baseia muito nesse texto de Atos 6. Eu coloquei aqui na tela, aí do lado esquerdo, dessa vez aí, grifado de roxo aí, para você relembrar comigo o que diz esse texto aí de Atos 6. Fala da escolha dos 7, né? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas pensavam sendo, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, olha só, as viúvas de origem grega, né, estavam se queixando lá dos demais membros da igreja, né, os de fala hebraica, que seriam os judeus ali de Israel, porque as viúvas não estavam sendo socorridas, né? Então, o verso 2 diz: Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês, os apóstolos estão dizendo para a igreja, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essas tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pérmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia.
O verso 6: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, eles impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes que obedecia à fé. Veja, então a instituição dos diáconos na igreja veio para resolver esse problema material, porque isso estava influenciando na atividade ministerial e espiritual dos apóstolos. Então, é até uma analogia interessante que a gente pode fazer com relação ao trabalho, atividade missionária, né? E todos sabem que um missionário é aquele que sai ao mundo, né, com preparo, com a incumbência de evangelizar, de levar o evangelho, de fazer o trabalho de um evangelista. Ele tem primeiro um preparo de acesso à cultura onde ele vai trabalhar essa evangelização. Por quê? Porque todos sabem e que não é possível, né, você levar um alimento espiritual para alguém que está passando fome, para alguém que está sofrendo enfermidades, que está num sofrimento físico terrível, né? Então não adianta você levar a palavra do Evangelho, né, uma palavra de amor, de um Deus acolhedor, de um Jesus que salva, para alguém que está prestes a morrer por falta de ajuda, por falta de recursos, por falta de ter um teto, por falta de ter um alimento. Então, perceba, os missionários fazem isso, né? Eles primeiro aprendem a cultura do local onde eles vão trabalhar e se preparam nesse sentido de levar apoio a esses povos. Então, os missionários corriqueiramente, costumeiramente constroem escolas, constroem centros de apoio, onde ajudam com alimento, com sustento, com moradia, ajudam a construir casas, ajudam a acolher pessoas, ajudam a educar pessoas que não têm acesso à educação. Então, eles dão alimento físico, alimento material, e com isso podem então fazer tranquilamente o trabalho espiritual, o trabalho de evangelizar, né? E até pelo exemplo, né? Até pelo exemplo das boas obras é colocado essa evangelização, ou seja, muita coisa nem precisa ser dita por causa já das ações. Entenderam que as duas coisas andam juntas? Esse foi um problema logo percebido na igreja primitiva, que incomodou, perturbou, os apóstolos ficaram preocupados com isso. Então houve ali a instituição dos diáconos, que então foram esses homens preparados, escolhidos ali a dedo. Significa que eles tinham um chamado, que eles tinham um dom em relação a isso, para cuidar, né, da parte material, né, socorrer as pessoas, cuidar das necessidades físicas e liberassem então os apóstolos, né, que iam cuidar da parte espiritual, do ministério da palavra e da oração. Então veja aí o tópico 1. Diáconos devem cuidar das necessidades físicas com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra, ou seja, debaixo dos ministros da palavra. Os diáconos, eles cuidam dessa parte física com o objetivo de manter o corpo unido sob os ministros da palavra, né? O corpo pronto, apto, né? Disposto ali a estar sobre
a tutela dos pastores, né? Sobre o cuidado dos pastores, né? Que entregam, que ministram a palavra. Eles devem ser encorajadores, os diáconos, né? Encorajadores, pacificadores e servos, né? É uma definição aí do próprio Mark Dever. Em Atos 6, então, que nós lemos, né? Que a jovem igreja de Jerusalém enfrentou um problema com a distribuição de comida às viúvas, perdão. Os apóstolos entenderam que não seria razoável abandonar o serviço da palavra em prol do serviço das mesas. Então, homens piedosos foram escolhidos para exercerem esse ministério material. Aqui provavelmente temos o nascimento do conceito de diaconato, né? Então, como eu disse, é um dos textos principais aí que muitos atribuem a esse texto a instituição dos diáconos na igreja, né? Então, o termo diácono no Novo Testamento é geralmente traduzido como servo e também como ministro, né? E é por isso que é um ministério, e outras vezes transliterado como diácono. O termo era usado de forma geral simplesmente com a ideia de servir, mas o maior entre vós será o servo, diácono, no original. O maior entre vós será o servo de vocês, são as palavras de Jesus lá em Mateus 23, 11. Né? Até mesmo Jesus se colocou como um tipo de diácono, né? Conforme Mateus 20, 28. Atos 6, porém, indica dois tipos de serviço, dois tipos de ministério, o ministério das mesas e o ministério da palavra, e ambos são necessários. Os presbíteros são especialmente consagrados à oração e ao ministério da palavra para a igreja, enquanto os diáconos cooperam para manter as atividades materiais da igreja. Diáconos buscam cuidar de todo o aspecto material da igreja. E isso não está ligado só ao patrimônio, não é só a questão do patrimônio da igreja, né? Para que os ministros da palavra possam se dedicar sem preocupação ao seu chamado, né? A parte espiritual. Essa divisão de áreas de responsabilidade foi entendida como boa pela igreja primitiva, beneficiando a união do povo de Deus. Lembra que a gente leu ali no texto base da carta de Efésios, né, que a liderança tem esse objetivo, né, de unir o corpo, de preparar, né, os santos. Então, desde da igreja primitiva é assim, né? Essa divisão de áreas, responsabilidade foi entendida como boa pela igreja primitiva, beneficiando a união do povo de Deus, promovendo o crescimento da palavra e a multiplicação dos discípulos. Teve um resultado, né? O resultado foi bom. Por essa razão, deve-se escolher pessoas qualificadas para o diaconato, ou em vez de unidade e paz, desunião e contenda podem ser semeadas. Então é por isso que a gente disse lá no início que essa liderança, assim como chamado para o ministério pastoral, para o ministério da diaconia também é um chamado, é um dom, né? Algo que é entregue por Deus, então não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser aquele que tem o chamado, que tem o dom, né? Para que ele tenha essa qualificação de servir como diácono, né? O chamado do diácono é liberar os pastores de tais preocupações materiais, porém alguém não qualificado pode acabar sendo mais um peso que um alívio para o ministério pastoral. Então, o diácono que não é alguém que ajuda, que não é alguém que serve, que não é alguém que apoia o pastor e libera o pastor para a sua atividade principal, que é cuidar da
saúde espiritual das pessoas, então é um diácono que acaba sendo mais um peso do que um alívio, né? Então é por isso que é um cargo de liderança junto com o ministério de pastor, né? Então, biblicamente é isso. Biblicamente o diaconato é isso. Então é importante que a igreja entenda que o diaconato é uma atividade de liderança na igreja, ao lado do pastor, com o objetivo de dar esse suporte, né, para que o pastor exerça, né, para que os pastores então exerçam com mais tranquilidade o seu chamado, né, o seu ministério de ensinar a palavra e da oração, né? As qualificações em 1 Timóteo 3 podem ser resumidas em uma palavra: maturidade. Então, Paulo, em outra carta, lá na carta a Timóteo, a primeira carta, ele elenca uma série de qualidades, uma série de adjetivos que alguém que se submete, né, ao serviço de diácono deve ter. E ele emenda isso vai ser falado no próximo tópico, ele emenda com as qualidades, né, com os predicados que devem ter aqueles que exercem o ministério da palavra, né, os bispos, os pastores. Então, assim que você tiver a oportunidade, dê uma olhada lá. A gente não vai fazer isso agora para não tomar mais tempo, mas 1 Timóteo 3 você vai ver essa lista de qualidades, de qualificações que Paulo coloca lá. E o autor ele diz que tudo isso pode ser resumido em maturidade, né? O diácono deve ser um crente maduro, respeitável, verdadeiro, controlado e experimentado. Então veja, lembra que a gente falou lá no início, no texto base de Efésios, os dons de preparação servem para que aqueles liderados, os santos, a igreja, então, tenha firmeza, não seja como criança que é volátil, que é levada por toda a história, seja ela boa ou má, que é influenciável por alguém que conte alguma coisa ali de uma forma mais interessante. Não, é alguém que tem maturidade e por isso ele pode servir nesse campo de liderança da igreja, ainda que seja na parte material, né? Então, seu lar deve refletir a boa liderança que ele vai exercer na igreja. Então, é por isso que na igreja algumas coisas têm que ter essa liderança de uma maneira baseada, né, na própria imagem de Deus, né? Não dá para ser uma coisa simplesmente, em todos os casos, eleita democraticamente para que haja só uma conduta na igreja, mas lá fora, na família, no trabalho, na vida cotidiana, na vida secular, seja uma coisa de qualquer jeito, ou totalmente diferente do que é na igreja. Não, não pode. Não pode ser assim. Então é por isso que essa questão de liderança na igreja deve estar sendo trabalhada cada dia, né, na, enfim, no aprendizado e no ensino dos irmãos, de todos os membros, para que eles entendam que a liderança é uma coisa boa e que a igreja que se submete à liderança, né, ela está seguindo então um exemplo bíblico, né? Ela está se baseando naquilo que é a governança baseada na autoridade divina, tá entendendo? E, então aí para terminar esse tópico,
diz assim: diáconos devem possuir confiança da congregação, assumindo voluntária e diligentemente a responsabilidade pelas necessidades particulares de seu ministério. E os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Né? Então, assim a gente conclui esse primeiro tópico, né? Temos mais 2 tópicos ainda nessa lição sobre liderança. Essa é a última marca, né, dessa série de estudos que nós estamos vendo. Então, na próxima aula você vai ver o próximo tópico que fala aí desse outro aspecto da liderança na igreja, que é a liderança pastoral. Tá bom? Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que essa aula tenha sido edificante para você. Espero que tenha abençoado a sua vida. Espero que você continue se dedicando, né? Lendo aí as lições, acompanhando, consultando os textos de referência aí na sua Bíblia, né? E nós estamos à disposição aqui se você precisar de algum esclarecimento, tá bom? Tenha uma ótima semana, uma semana debaixo da proteção de Deus. Se cuide. Graça e paz a todos.